Está feliz, diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Hoje mais um culto de ensino pela bondade e misericórdia do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos em duas etapas. A primeira está em Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista São Lucas. O capítulo é o de número 11, versículos de número 5 a seguir. Oh glória, oh glória. Eita Jesus. 5. Capítulo 11, versículo 5 do Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista doutor Lucas. Oh glória. Glória, glória a Deus. Capítulo de número 11, versículo de número 5. Eu vou ler para ganharmos tempo, que eu ainda quero fazer outra leitura com a igreja. Amém? Está escrito assim: disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importune, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tu dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Amém? Versículo 9: eu vos digo a vós, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aleluia. Amém? Agora abre sua Bíblia comigo, Jeremias, capítulo de número 18. Aleluia. Oh glória a Deus. Adorado é o Senhor nosso Rei. Versículo de número 1 a seguir. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos luz fazer. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Vou pedir um favor a você nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto estivermos meditando na palavra de Deus, faça o possível para não estar levantando-se, transitando, indo no banheiro, bebendo água, tanto crianças como adultos. Amém? Grande Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, te agradecemos pela Tua presença, pela Tua palavra, e suplicamos ao Senhor: fale conosco, nos encha ainda mais da Tua presença e da Tua palavra, para a glória e exaltação do Teu nome. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos dizem amém. Sente-se adorando ao Senhor. Só o Senhor é Deus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, não só hoje, mas para todo sempre, porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito teria sido feito se não fosse pela mão dEle. Amém? Louvado seja Deus. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, por bondade e misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como já observamos em várias oportunidades,
oportunidades aqui observando, aprendendo, ouvindo a palavra do Deus Todo-Poderoso. A promessa do Espírito Santo foi nos concedida logo no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo de número 28 a seguir. O Senhor fez uma promessa através do profeta Joel, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Quem era o Espírito? O Espírito é Deus. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. João, na sua carta, no capítulo 5, versículo de número 8 da sua primeira carta, ele vai dizer que há três que testificam o céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Os três são um, ou seja, o Espírito Santo é o próprio Deus. O nosso Deus é um Deus trino. O que é um Deus trino? É três que são um. Três ao mesmo tempo são um. Mas como pode? Três são um. O ser humano também é um ser tricotômico, se não me falha a palavra. Tricotômico quer dizer que ele é três e é um: corpo, alma e espírito. E nós somos uma só pessoa. Eu sou uma pessoa, mas sou formado de três: corpo, alma e espírito. Portanto, o nosso Deus é um Deus trino. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus. Louvado seja Ele para todo sempre. E Deus estava dizendo que derramaria dele, parte dele sobre toda a carne, do Espírito Santo de Deus. Agora, quando vamos para o Novo Testamento, surge um profeta vestido de maneira estranha, comendo alimentação estranha. O seu nome era João, João o Batista, João o Batizador, João o Investidor. João Batista tinha uma mensagem pura, João Batista tinha uma mensagem de arrependimento, mas no meio da sua palavra de arrependimento, ele diz o seguinte: eu não sou Cristo, eu vos batizo com água, mas após mim virá um, a qual eu me agachando não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória! Portanto, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa da igreja do Senhor, é uma promessa da igreja que vai subir, é no arrebatamento. Se você vai subir no arrebatamento, então a promessa do Espírito Santo também é para a sua vida. A promessa de ser batizado, a promessa de ser cheio, a promessa de transbordar do Espírito Santo é para minha e para a sua vida. Essa promessa é da igreja, essa promessa é para a igreja, essa promessa pertence à igreja. Números 23, 19 vai dizer: é que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, quando Deus promete algo, Ele é fiel para cumprir, ainda que passe o tempo, ainda que demore algum tempo para nós, que nós somos seres que estamos sujeitos ao tempo, mas Deus não está sujeito ao tempo. A Bíblia vai dizer que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia são como 1000 anos. Ou seja, aquilo que parece estar demorando para mim ou para você, Deus ele faz na hora certa. A Bíblia vai dizer que Jesus começa agora o seu ministério após a prisão de João o Batista. Ele começa a pregar, ele começa a levar a sua palavra, a mensagem do céu, a mensagem que é chegada, o reino do céu. Jesus prega, Jesus se entrega na cruz do Calvário. Após ele ressuscitar, aparece aos seus discípulos, se não me foge a memória, louvado seja Deus, e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, até que venha sobre vós a promessa do Espírito Santo. João 14 ele disse: eu vou para o Pai, louvado seja Deus, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, ele virá. Oh glória! A promessa do Espírito Santo é para você. Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que a igreja estava unida, reunida em oração, esperando a promessa do Senhor, esperando a promessa do batismo do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que de repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso e veemente, e foram vistos
vista por eles línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Bendito é o Senhor. A igreja foi batizada com o Espírito Santo. A promessa do Senhor se cumpriu. Mas essa promessa não é só para a igreja primitiva. Essa promessa é para nós. Essa promessa é para mim, é para a igreja do século 21. A promessa é para a igreja. E todo cristão que preza pelas Sagradas Escrituras, ele precisa ter o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Ele precisa ter o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ele precisa querer ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Para quê? Para ser usado por Deus. A palavra em que lemos, Lucas capítulo 11, versículo 5, vai falar sobre isso. O tema da mensagem a qual lemos é a parábola do amigo importuno. Jesus usa uma parábola dizendo: se você tiver um amigo e você bater na porta dele à meia-noite pedindo pão para dar a outro amigo seu que chegou na sua casa, ainda que ele não atenda você porque é seu amigo, ele vai lhe atender pela importunação, ou seja, pela sua insistência. Aleluia. E ele disse, o versículo de número 8: digo-vos ainda, versículo 9: vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. O batismo com o Espírito Santo, quem quer ser batizado com o Espírito Santo precisa insistir, precisa perseverar, precisa continuar pedindo, desejando todos os dias. Até quando? Até acontecer, até que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, todos aqueles que confessaram a Jesus têm. Romanos 10:9. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Portanto, todos que aceitam Ele passam a ser templo, morada do Espírito Santo. Mas ter o Espírito Santo é diferente de ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que João Batista foi cheio desde o ventre da sua mãe. A Bíblia vai dizer que Jesus, após ser batizado, estava na beira do rio, digamos assim. Entendeu que ele estava fora da água? Quando saiu da água, diz o texto, veio sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Aleluia. E ouviu-se uma voz do céu: esse é o meu filho amado, é quem me compraz. Deus! Jesus também foi cheio do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. E nós precisamos ansiar por ser cheio. Mas a igreja do século 21 ela está sendo ensinada a ser cheia de outras coisas. A igreja do século 21 ela está sendo ensinada que ela precisa ter as coisas terrenas primeiro do que as coisas do céu. Mas o reino do céu é o contrário. Buscar primeiramente o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Primeiro eu busco o que é do alto, e o que é da terra é consequência. Aleluia. Mas estamos invertendo muitas das vezes as prioridades. Primeiro nós pensamos o que comeremos, como somos carnais, somos seres humanos, o que beberemos. Depois vamos pensar nas coisas do reino. Eu digo isso, irmão, porque muitas das vezes, vou falar um assunto, não é fora é um pouco fora do assunto, mas está dentro do contexto. Veja, às vezes eu recebo o meu salário e vou separar algo para devolver a obra do Senhor. Aí qual é o pensamento que vem na mente? Eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Esses 100 reais ia me ajudar em coisa tal. Eu poderia não dar, poderia pagar o que eu estou devendo e queria me aliviar. Veja, já coloquei a terra acima do céu. É ou não é? É a natureza. É a natureza humana, ela tenta sempre dar um jeito. Não, vou resolver isso aqui primeiro, depois. Por quê? Na nossa mente teremos tempo depois. Na nossa mente o tempo vai dar. Na nossa mente nós não podemos buscar agora, vou deixar para amanhã. Mas o amanhã pertence a Deus, irmão. Nós precisamos buscar agora.
Precisamos querer agora, precisamos dele agora, precisamos ser cheios hoje, precisamos dar lugar a ele agora. Não é amanhã, não é amanhã. E nós observamos a insistência que precisamos ter, porque o texto está dizendo, versículo de número 11: qual dentre vós, que se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente, ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ninguém vai fazer isso. Ninguém que tenha sua sã consciência, se o seu filho lhe pedir um alimento, ele vai dar uma cobra, um escorpião, uma pedra? Não vai. E ele está dizendo bem assim: é Deus. Se você pedir o Espírito Santo, você acha que ele não vai lhe dar? Aleluia! Será que ele não vai dar? Glória a Deus! Claro que vai. Se você pedir para ser cheio de Deus, será que ele não vai encher? Aleluia! Se você pedir para ser usado por Deus, será que ele não vai lhe usar? Vai encher, vai usar, vai batizar. Agora você precisa perseverar. É desse jeito! Perseverar. Glória a Deus! E nós lemos o texto em Jeremias, capítulo 18. Deus, capítulo 18 de Jeremias, está falando a um povo impenitente, ou seja, a um povo desobediente. Deus está falando de uma forma, numa figura de linguagem, digamos assim. Deus está usando um acontecimento para transmitir uma mensagem ao povo de Israel. Aleluia! Jeremias desce à casa do oleiro para ouvir lá as minhas palavras. Ou seja, Deus ia falar com Jeremias através de um acontecimento. Jeremias desce, e quando ele desce, tem um oleiro trabalhando em um vaso. E o vaso se quebrou na mão do oleiro. E o oleiro agora fez outro vaso como ele queria, diferente do primeiro. E ele faz uma pergunta: porventura, não poderei fazer isso também com Israel? Glória a Deus! Porventura não sois vós o barro e eu sou o oleiro? Oh, glória a Deus! Veja, a Bíblia está nos mandando a insistir. Mas com o passar do tempo, a nossa mente tem a se bloquear e pararmos de querer aquilo que pedimos a princípio. Eu peço hoje, peço amanhã. Demorou, eu vou pedir outra coisa agora. É ou não é? Vou substituir. Parar de pedir, mas não, para mim isso agora eu vou pedir outra coisa. Nem recebeu, já quer outra coisa. É um coração dobre. Hoje eu quero, amanhã, hoje eu não quero. É um coração dobre, esse não receberá nada. Nada. Mas precisamos perseverar. Porque perceba, o oleiro estava trabalhando no vaso e ele estava onde? Em cima de uma roda. Aleluia! A matéria está em movimento e o oleiro está trabalhando. Ou seja, você está se movimentando e Deus está trabalhando. Glória a Deus! Entendeu? Você está se movimentando como um vaso e Deus está trabalhando para depois encher. Não se usa o vaso antes dele estar pronto. Prepara-se o vaso, depois que ele está pronto, agora usa-se o vaso. É um processo. É um processo que precisamos esperar. Eu me lembro que eu passei por um determinado processo na vida, a qual eu me converti, não vou contar o testemunho, mas vou dizer só o processo. E esse processo durou mais ou menos 1 ano, 2 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos, 1 ano e 3 meses. E eu orava a Deus, porque via outros irmãos sendo usados para pregar a palavra, e dizia: Deus, eu quero pregar a palavra, eu quero ser batizado, eu quero ser cheio, eu quero ser usado. Mas só que o tempo começou a se passar. E eu, como impaciente ser humano, muitas das vezes questionava: mas Deus, por que não eu recebo? Por que ainda eu não fui batizado? Por que ainda eu não sou usado como fulano, como Beltrano? Sem entender. Mas um dia, eu fui participar de um culto, o pastor Antônio estava lá. Casa de Oração estava fazendo um culto aqui na Taiçoca. Um culto, não era na rua. Nem era na rua, nem era na casa, era num beco. Era um beco. Estávamos lá adorando a Deus. No final, o pastor chamou para uma oração e ele perguntou:
Quem quer receber mais de Deus? Alguns irmãos se levantaram, eu também, eu quero. Novo convertido, mas continuava querendo ser cheio de Deus. Continuei querendo. Continue querendo. Continue pedindo. Continue insistindo até acontecer. E ele, antes da oração, perguntou: quem quer receber mais de Deus? Eu. Vamos levantar a mão. Todo mundo levantou a mão. Então você grita assim bem alto: Deus, eu quero mais do Senhor. Aleluia. Era novo convertido, irmão. Aleluia. É difícil, não é? Você mandar um novo convertido, dar um grito no meio assim. Aleluia. E eu e outras pessoas também gritaram: Deus, eu quero ser cheio do Senhor. Olha, eu quero mais do Senhor. Olha, agora perceba o que significa isso, irmão. Se desprender, irmão. Olha, se desprendeu de tudo. Ou seja, naquela hora eu não estava preocupado com o que iam dizer, com o que iam achar, com quem estava ali, com quem não estava. Eu estava gritando para Deus: Deus, eu quero mais do Senhor. E na mesma hora o meu corpo começou a se tremer e eu não conseguia parar de pular. Pulando. Os irmãos ainda me ajudaram e eu tentava parar e não consegui. Não conseguia. Por mais força que eu fizesse, não era emoção, irmão. Eu queria parar e não conseguia. E depois daquele dia, eu tenho visto Deus trabalhando ainda hoje na minha vida. Precisamos insistir, perseverar, ansiar por isso. Não é algo que eu só peço quando eu venho à igreja. Não é quando o pastor me chama para oração que eu vou pedir para ser batizado. Não, é todos os dias. Porque a todo momento nós podemos falar com Deus. O caminho está aberto, a porta está aberta, o acesso está liberado. Você pode chegar a qualquer hora e pedir a Ele: Deus, eu ainda quero ser batizado pelo Espírito Santo. Deus, eu ainda quero ser cheio do Senhor. Eu sou um vaso e quero ser cheio. Agora entenda, foi 1 ano e 3 meses. Pode ser que seja antes para você, pode ser que seja depois. Temos que respeitar o tempo de Deus. Deus não vai respeitar o seu tempo, só aí Deus. Eu, jejuei 15 dias, mas não é consecutivo não. Todo dia jejuando. Deus não me deu. 15 dias já. Como se Deus tivesse uma obrigação de atender o meu tempo, a minha expectativa. Deus não trabalha para mim, Ele trabalha ao meu favor. Ele não é meu empregado, Ele é o meu dono. Ele trabalha ao meu favor, para o meu bem, para o meu melhor. Aleluia! E Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Portanto, continue querendo ser cheio. Continue querendo ser batizado pelo Espírito Santo. E se você já é batizado, no dia do seu batismo você recebeu uma carga de poder. Mas você precisa continuar se enchendo. Senão o vaso vai secar. O vaso seca. E quando o vaso seca é perigoso. Porque quando o vaso seca, você não vê o vaso seco. Quem já pegou numa garrafa de café vazia e levantou ela parecendo que ela estava cheiona? Já fez isso? Estava cheia? Não estava. Estava vaziona. E ninguém percebeu. Só quando precisou usar. Sansão pensou que o Espírito Santo de Deus estava com ele. Mas quando ele pensou, ele foi embora e ele nem viu. Não entristeçamos o Espírito Santo. Se você já é, procure sempre estar derramando mais azeite no vaso. Ou melhor, pedindo mais azeite para o vaso. Para continuar cheio, transbordando, exalando o perfume da unção de Deus. Continue perseverando. Continue buscando.
Porque Deus quer batizar, encher a sua igreja. Aleluia, Deus. Amém? Persevere. Até quando? Até chegar. O evangelista Billy Graham usou uma frase certa vez que disse: dobre os seus joelhos e ore até alcançar o que você está pedindo. Ore até você e Deus serem amigos íntimos. Aleluia. Demora ou não demora, irmão? Demora, irmão. Glória a Deus. Mas é para ir graduando, irmão, gradualmente. Aleluia. Continuar. Porque se você foi cheio um dia e você não buscou continuar sendo cheio, vai se esvaziar, irmão. E quando se esvaziar, vai ser difícil. Antes que esvaziemos, busquemos cada dia mais ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E se eu sou cheio de Deus, eu tenho que ter os frutos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não existe eu ser cheio de Deus só quando pego o microfone. Não existe eu ser cheio de Deus só quando vou à igreja. Não existe eu ser cheio de Deus apenas quando eu tenho uma oportunidade para pregar em determinada igreja. Não existe. Eu preciso ser cheio de Deus onde eu estiver. Glória a Deus. Onde eu andar. Porque o vaso estava rodando e o oleiro estava fazendo a obra. Aleluia. Entendeu? Você vai andando e Deus está trabalhando no vaso. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Pedir o pastor.